Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Linda Mara e o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje eu desenvolvi na minha monografia de licenciatura em Ciências Biológicas no IFES Campus Santa Teresa no ano passado, 2019. O título do meu trabalho é Conhecendo as Abelhas Sem Ferrão do Instituto Nacional da Mata Atlântica, produção de guia didático para divulgação científica em espaço não formal. Desde já eu quero agradecer o Christian Lemos Bergamaschi pela parceria nesse trabalho e a minha orientadora Isabel de Conte Carvalho de Alencar. Bom, eu vou começar explicando para vocês o que foi feito nesse trabalho. Então, nesse trabalho eu escolhi as abelhas sem ferrão, que também são chamados de meliponinos, como objeto de estudo. A minha intenção foi levantar dados sobre esses bichos a fim de criar um material de divulgação científica e assim contribuir com a popularização da ciência e educação ambiental. Foi aí que a gente pensou em utilizar um guia didático como ferramenta e escolher o IMA, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, como local de pesquisa. Bom, e se você está aí se perguntando, Lindamara, por que você escolheu fazer um guia didático? Eu já vou te responder. Olha só, o guia didático é uma ferramenta prática, porque você pode levar para qualquer lugar, fácil de manusear, enfim, né? Ele não é só uma exposição de textos, é um trabalho feito com textos, que pode ser utilizado tanto individualmente ou em grupos. Ele leva o indivíduo a refletir através dos textos e assim gera discussões, debates, e com isso as pessoas podem trocar ideias. Já as abelhas sem ferrão, eu escolhi como objeto de estudo porque, como vocês podem ver nessas reportagens que eu tirei de veículos seculares de informação, ou seja, de fácil acesso para a população, as abelhas vêm sendo motivo de preocupação para muita gente. Isso porque tem muita abelha morrendo, ninho sendo perdido, e olha que a grande parte da população brasileira nem conhece a diversidade de abelhas que a gente tem aqui. Além disso, falar de abelha e não lembrar de própolis, mel, cera, polinização, né? Ou seja, é impossível. Tudo isso e muito mais a gente perde com a perda das abelhas. Então, nada melhor que escolher o Instituto Nacional da Mata Atlântica, né, que a gente chama de IMA, localizado em Santa Teresa, Espírito Santo, que visa a conservação e a preservação da Mata Atlântica, para falar sobre essas abelhas sem ferrão. Até porque o IMA ele é um espaço de educação não formal, né? Recebe muitos visitantes ao longo do ano, o público é bem variado, vai à escola de ensino infantil, fundamental, médio, a população da própria cidade, de outras cidades, pesquisadores, enfim, cerca de 80 mil pessoas por ano. E muitas delas participam da visita guiada com os monitores lá do Instituto. Bom, para fazer esse trabalho, eu segui 3 etapas. Como vocês podem ver aqui comigo, na etapa 1, eu procurei saber se tinha abelhas sem ferrão no imã, onde elas estavam, que espécies eram. Na segunda etapa, eu saí mapeando esses ninhos. Depois eu vou explicar por quê. Já na etapa 3, depois que eu tinha coletado todas as informações que eu tinha proposto, eu parti para a elaboração do guia. Para chegar nos resultados, eu fiz 10 entrevistas com alguns funcionários do IMA. Todos já conheciam e tinham ouvido falar de abelha sem ferrão. E 9 souberam me indicar algum lugar lá no IMA que eu poderia encontrar ninho. E 4 souberam reconhecer algum tipo de espécie. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer o Dr. Antônio Freire de Carvalho Filho, mais conhecido como Tony lá no Instituto, que me ajudou a achar a maior parte dos ninhos e a identificar a maior parte das espécies de abelhas. Então, o resultado dessas entrevistas foi a localização de 14 ninhos e 7 espécies de abelhas sem ferrão. E vale ressaltar que esses são dados que eu obtive durante o período da minha pesquisa para a monografia em 2019. Hoje eu sei que existem mais ninhos. Bom, agora nos próximos slides você vai conferir comigo as espécies de abelha que você pode encontrar lá no IMA. Bom, a primeira é a Melipona mondri, conhecida como uruçu amarela. A gente achou o ninho dela lá. A uruçu amarela normalmente faz essa entrada aí do ninho com gel própolis vermelho.
A segunda é a Nanotrigona testaceicornis, conhecida como iraí. E a gente achou 3 ninhos dela lá. Elas têm o hábito de ficar em volta do tubo de entrada, vocês estão vendo? Vigiando as abelhas que entram e saem. A terceira é a Scaptotrigona xantótrica, conhecida como mandaguari. Na época que a gente foi lá, também achamos 3 ninhos. Essa abelha ela é muito ativa em todas as épocas do ano e o ninho dela é bem populoso. A quarta é a Plebeia droriana, conhecida como abelha mosquito, ou mirim droriana. Ela tem cerca de 3 milímetros. A entrada do ninho dela é feita de própolis com cerume. A quinta é a Tetragona clavips, conhecida como borá. E a gente também só achou o ninho dela lá. A sexta, Tetragonistica angustula, conhecida como jataí, é aquela que parece que usa uma botinha. Então, a gente também achou só um ninho dela lá. E em sétimo, a gente achou 4 ninhos de Partamona helleri, conhecida como boca de sapo. E aí, pelas imagens, você já deve imaginar por que ela se chama boca de sapo, né? Lembra que eu disse para vocês que eu ia explicar por que eu saí mapeando os ninhos? Então, a resposta tá aí. Não sei se vocês conhecem, mas existe um aplicativo chamado Wikiloc que serve para fazer trilhas. Então, eu mapeei cada ninho que eu achei lá dentro do imã e gerei um QR Code, que está no meu guia didático. Então, por exemplo, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e ele vai te levar para a trilha das abelhas sem ferrão, que podem ser encontradas lá no ninho delas mesmo. Você vai lá sozinho e você ativa o GPS do celular, vai lá sozinho fazer a sua observação. A capa do meu guia didático ficou assim, e ele foi submetido à validação por 8 voluntários de diferentes áreas. Basicamente, eu criei um instrumento de validação que tinha alguns critérios, onde os validadores tinham que pontuar esses critérios de 1 a 5. Aqui, ó, vocês podem observar as diferentes áreas que participaram dessa validação. Aqui vocês podem observar a pontuação sobre cada critério. As barras azuis dizem respeito à estrutura e organização do guia, as barras verdes quanto ao conteúdo e contextualização, e a barra laranja é sobre a divulgação científica. Com base nesse gráfico, a gente percebe que o guia é bem objetivo em seu propósito, tem uma boa sequência lógica, uma boa visualidade, é capaz de atingir diferentes níveis de ensino, apresenta uma boa contextualidade, né? Pode ser um bom material de divulgação científica, mas precisa melhorar no quesito interdisciplinaridade e habilidades e competência. Concluindo, o guia que eu elaborei tem potencial para ser usado na divulgação científica, tanto das abelhas sem ferrão quanto da conservação da Mata Atlântica. Também tem potencial para servir de suporte para a criação de uma futura trilha interpretativa dentro do IMA, quem sabe, né? Então, além disso, ele pode beneficiar alunos, professores, monitores, visitantes e servir de base para a construção de outros materiais de divulgação científica, como folders e panfletos. Aí você me pergunta, que bacana, Nidamar, onde eu encontro o seu guia? Bom, pessoal, infelizmente o guia ainda não está publicado, portanto não está disponível. Mas eu garanto que a nossa equipe vai fazer o possível para isso acontecer. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Eu espero que vocês tenham apreciado. E para encerrar essa apresentação, quero agradecer a equipe do Meliponifes, né? Uma equipe dedicada a estudar sobre as abelhas sem ferrão, dizer que essa conquista é nossa. Também agradeço ao IMA por ter permitido desenvolver esse trabalho lá. Minha banca de defesa, né? Da minha monografia, que contribuiu muito para a melhoria do meu trabalho. O fotógrafo do Meliponifes, o Felipe Bertoldi Fraga, inclusive todas as fotos que vocês viram nessa apresentação são lá do IMA e são de autoria do Felipe. Então, agradeço a atenção de vocês, gostaria muito de estar numa apresentação ao vivo, todo mundo lá no IMA, igual ano passado, fazendo aquela foto bacana no final, mas de qualquer forma, o importante é que o evento não deixou de ser realizado, cada um está participando de forma segura em casa, tá? Um abraço e se for sair já sabe, né, pessoal? Máscara e álcool em gel.